conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Eu tenho um perfil, e quem me assiste sabe, de gostar de fazer as apresentações de PowerPoint bem bonitinho, bem sistematizado. Mas hoje eu queria conversar só. Eu queria ser usada por Deus de uma forma mais leve para nós todos, tá certo? E a outra questão também é que, por um aspecto de perfeccionismo que nós temos às vezes a gente não deixa Deus agir nas palavras querendo ser perfeito, né? Querendo alcançar tudo muito certinho. Então eu vou pedir para você que está assistindo, pensar no que for negritado para você. Nem tudo vai te servir agora. Nem tudo você está preparado para ouvir e nem quer ouvir. Mas algumas coisas você pode negritar e pedir a Deus que te ajude a entender e a colaborar com o que vocês vão aprender hoje e que eu vou estar aprendendo junto com vocês. Tudo bem? Mas eu só vou dizer se tem benefício na dor ou não mais ao final. Pode ser? Tranquilo? Engraçado, né? A palavra dor ou sofrer, ela no grego é kakopati, mais ou menos isso, kakopati. Em grego, esse termo é usado para dizer assim, sofrer angústia. E se você colocar o conceito de dor, o conceito de dor é você sofrer alguma angústia que pode ser física, espiritual, emocional, mental, financeira, em qualquer área. Qualquer angústia que te faz sentir pode ser dor. Quando é uma dor física, ela vai direto para o sistema nervoso central como uma linguagem de dizer que algo está errado, certo? A dor é uma linguagem. Engraçado, né? A gente entende a dor como um problema, mas a dor especificamente é um tipo de linguagem. Ela está comunicando algo para você. Dor sempre comunica, certo? Mas ela se comunica e a gente às vezes não pensa sobre essa comunicação. Porque vem do sistema nervoso central, independente de qualquer uma dor. Porque, por exemplo, se você está sem dinheiro para comprar um casaco de frio e você está no frio, você pode até sentir frio, mas você sente mais a dor de não poder comprar do que o frio especificamente. Entenderam a lógica do que eu estou trazendo aqui? Porque eu estou trazendo por uma lógica financeira agora, né? Mas a gente começa a sentir algumas angústias, que seria o sofrer, certo? Isso se chama dor. Isso, biblicamente falando, a Bíblia entende dor como uma linguagem de dizer assim, sofrer uma angústia. Não está confortável, é um desconforto que te avisa, que te alerta. E o interessante é que eu acabei estudando um pouquinho mais sobre pessoas que passaram por dores extremas, né? E como elas pensam sobre isso. Tony Snow, ele é ex-secretário de imprensa da Casa Branca. E o interessante é que ele teve câncer, tratou, passou, deu tudo certo, beleza, mas aí veio remissão, recidiva de câncer. Quando veio, que estava bem crítico, ele escreveu um artigo para uma revista. E o título do artigo era, eu achei interessante o que ele fala, né? As inesperadas bênçãos do câncer. Aí o homem escreveu as inesperadas bênçãos do câncer. O câncer hoje é uma das doenças que assusta muito, né? Muito mesmo. E todo mundo tem aquela visão, puxa, câncer, símbolo, risco de morte, morte iminente, certo? Aí se você for fazer uns cálculos, e alguns cálculos de estatísticas e etc, você sair de casa é risco de morte, tá certo? Você respirar é risco de morte, você dormir é risco de morte, tudo pode ser risco de morte. O câncer, ele realmente é uma coisa difícil, mas eu começando a conversar com Deus sobre tudo isso, e depois que eu li um pouco do artigo dele, eu não ia trazer aqui hoje para vocês, mas interessantíssimo. Uma das bênçãos que marcou para mim, que ele trouxe ali no artigo dele, foi dizer que as pessoas se aproximam. Ponto. E outra, que começa a comemorar as pequenas vitórias, começa a comemorar as coisas que antes não comemoravam, valorizar pequenas coisas, dar prioridades. Ele vai trazer
passado eu internei, não estava bem, aí deu lá o diagnóstico, transtorno neurológico. Passou-se mais um tempo, mais um diagnóstico que foi, como diz meu marido, eu estou com quase todos, o CID das doenças, eu tenho quase todos. Brincadeira, mas aí surgiu também a fibromialgia, que estava me deixando incapacitada. E a fibromialgia, o resumo dela é dor. Dor. E dores estranhas, difíceis. Mas no meio de tanta dor, no meio de algumas convulsões, de algumas coisas, a gente vai ali se tratar. E no meio de tudo isso, aparece a palavrinha câncer também. Eu falei, tá de brincadeira. Aí eu até falei pro médico assim, doutor, então é o câncer que está causando tudo isso em mim? A resposta dele, não, é só mais um CID para você. Ai, que lindo. Boa noite, sejam bem-vindos. Aquela resposta foi cruel para mim. Porque não era porque eu não queria ter câncer, mas eu queria culpar o câncer de todas as coisas. E ficaria fácil de eu me vitimar e não enfrentar as outras que eu estava. Vou só tirar isso aqui e resolveu. Olha a minha lógica. Lógico. Puxa, vou tirar essa porcaria aqui, brincando eu comigo, né? E aí eu estou bem, não vou sentir mais fibromialgia, não vou ter mais o transtorno neurológico, não vou mais dar convulsão, pronto, vai resolver a minha vida. Não foi bem isso. É só mais um. Ok, mas e aí? Diante disso, o que eu vou fazer? A gente, quando lida com a dor, a gente tem muitos aprendizados. Eu vou falar aqui com vocês um pouquinho do que a Bíblia traz sobre essa questão de como fazer quando se está doente. Primeiro eu vou explicar isso e depois eu trago os benefícios da dor. E pensando nisso, a minha resposta para vocês, o que aconteceu com o meu acúmulo de CIDs de doenças, incapacitantes às vezes, foi isso aqui que eu vou trazer para vocês. Quem tiver a Bíblia vai estar em Tiago 5, certo? Tiago 5. Tá vendo eu aqui procurando ali? Se você quer me ajudar, filha? Não? Tá bom. Eu entendo. Tá. Tiago, se quem encontrar pode ler para mim, tá? Que eu vou achar aqui ainda. Eu tomei muitos remédios e aí eu estou tendo dificuldade às vezes de leitura. Eu estou voltando a ler agora, por incrível que pareça. Estou me sentindo muito feliz em voltar a ler. De verdade. Mas eu estou muito feliz com as bênçãos. Eu vou contar aqui para vocês um pouquinho mais delas. Sabe? E eu não estou encontrando o meu Tiago. Achei. 5, de 13 a 16. Posso ler? Vamos lá. Diz assim, a oração da fé. Entre vocês, a minha versão, tá? Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Olha que lindo. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Tá certo? Vamos só até aqui o 14, tá? O que acontece? Se alguém está sofrendo, ore. Se alguém está doente, chame os presbíteros para que ore e também faça o quê? Ungir a cabeça. Naquela época, no século I, o que se tinha para alívio das doenças era o quê? A unção com óleo. Porque, na verdade, usava esse óleo, não era só sobre a cabeça, mas às vezes fazia-se massagens no corpo, era um jeito que eles tinham medicinal de tratamento. Então, trazendo para os dias de hoje, precisamos orar, mas pedir ajuda médica também, ok? Porque hoje se no século I, nós estamos no século XXI, nós já temos muitas coisas para que tenham ajuda nesse sentido, ok? Vamos seguir aqui no verso 15. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. Ou seja, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Olha que fantástico. Então, nós aprendemos aqui que a primeira coisa quando a gente
chame ajuda. Ninguém precisa sofrer sozinho, ok? Ninguém deve sofrer sozinho. E aí, quando fala doente, em grego se refere não à dor. No grego, a palavra doente se refere a ficar como? Está sem forças, está debilitado, está fragilizado. Um mal físico, certo? Então, no grego é astenio. Astenio significa exatamente isso, a pessoa que está doente. Aí eu pensei comigo, eu tive muitos momentos assim, de estar sem forças, não consegui levantar da cama muitos dias, fiquei debilitada e fiquei muito fragilizada. Eu realmente fiquei doente. E uma coisa que me matava na dor, não era a dor física, era a dor de não poder fazer o que eu gosto. De falar, de cuidar, de fazer todas essas minhas atividades que me dão forças para viver. Era isso que mais me incomodava, a minha dor maior era essa. Então, a gente tem um primeiro passo. Primeiro é chamar ajuda. Segundo passo, pedir ajuda médica, tá? A gente precisa entender que a gente precisa disso. E o 3 é orar, submetendo a nossa vontade à vontade de Deus. O que seria isso? A gente tem que entender que a vontade de Deus é soberana, então nós vamos respeitá-la. Pronto, é isso. A assistência médica, ela é fundamental, então nós vamos buscá-la. Isso, eu fiz isso. A oração intercessória é um mandamento de Deus, então obedeça-lhe. Muitas pessoas olhando por mim, eu senti as respostas no físico e na alma. Era incrível que a pessoa mandava, eu orei por você, e eu ficava bem. Era incrível isso. Dava até vontade de comer, coisa que eu perdi uns 5 quilos sem comer, não foi isso, mãe? Então, aí vem a oração intercessória, que é isso, e depois a confissão de pecados é sadia, pratique. O que é isso? É pedir perdão, é não guardar rancor, é ver o que está fazendo de errado, o que está te prejudicando, porque quando a gente faz coisas erradas, isso consome não só a mente, mas também o corpo. Então é a hora da gente ver o que está acontecendo. E aqui, toda cura vem de Deus. Comemore isso. E aí eu entro numa questão que a gente vai ter que colecionar para quem está sofrendo. Você já sofreu ou está sofrendo? Se você é um desses, para a gente começar a pensar é colecionar pequenas vitórias. Colecionar vitórias. Para mim era assim. Eu levantei, vou atender pelo menos. Não, vou comer. Se eu comi um pouquinho, eu comemorava. Se eu conseguia chegar num lugar e atender uma pessoa, eu comemorava. Se eu fui colecionando vitórias, uma por uma. Quando o médico disse, olha, esse seu câncer está aí há muito tempo. Provavelmente ele está aí há mais de 2 anos. Eita. E aí, lógico que o meu corpo está brigando com isso. Um está calcificado e não conseguiu fazer. Significa que o corpo brigou e conseguiu segurar um, mas o outro não. E aí, é lógico que a minha cabeça e toda a lógica diz assim, que você deve ter metástase, né? Porque ele deve ter espalhado. E eu estava com dores e mastite nos seios, uma íngua debaixo do braço. E, além disso, encontraram na ecografia vários nódulos com aparência maligna em todo o pescoço. E os médicos já nos orientaram e já disseram, até a Lívia estava comigo na consulta, que seria uma consulta de uma cirurgia de umas 8 horas. Que já seria diferente o tratamento, porque tinha dado ali, provavelmente era metástase. Mas o médico falou assim, vamos fazer mais uma condição. Vamos tentar entender que câncer que nós estamos lidando, porque um câncer não é igual ao outro, então vamos ver. E eu pensei comigo, para que me furar de novo? Vamos abrir logo e resolver isso, minha cabeça, né? Falei, não, mas tem um propósito. Aí, nesse mesmo dia, ou no dia seguinte, já estava a gente lá fazendo todas as coisas como um milagre, todos os exames, porque a gente sabe que esses exames demoram, mas eu estava fazendo todos eles, e todos eles deram benigno. Amém. Aí você me pergunta assim, mas espera aí, você acha que isso é o quê? Para mim, é cura. Resultado de oração, resultado de decisão e de confiança. De alguma forma, eu tive uma conversa com Deus e eu disse assim, Senhor, se tiver metástase nos seios, em outros lugares, eu tenho 2 filhos pequenos
gêmeos que eu amo estar com eles. E eu não quero que eles me vejam assim, é ruim para eles. Mas o Senhor decide, eu estou disposta, que vier eu vou contigo. Mas eu não queria, e eu te peço. E muita gente orando. E a resposta foi positiva. E eu fiquei muito feliz com isso. Só para vocês entenderem que a gente vai comemorando uma vitória de cada vez. Quantas vezes as pessoas vêm fazer uma palestra aqui, vêm pregar aqui, vêm fazer alguma coisa e eu tenho que responder não, porque eu não estou nem levantando da cama. Ou porque eu queria muito ir e não dou conta de fazer aquilo que eu sonhava, aquilo que eu gosto de fazer. E Deus foi me dando assim, pequenas vitórias. E eu fui colecionando isso para conseguir ficar bem. E isso é uma das coisas que desenvolve na gente. Mas, dor nunca é fácil. Alice, pode vir. E aí a Alice vai cantar uma música. Alice é minha filha, para quem não conhece. Ela vai cantar uma música agora. Aí sim eu vou dizer os benefícios da dor, tá bom? Ela vai cantar uma música também que fala sobre quando a gente entrega, quando a gente não vê solução e a gente entrega essa dor a Deus. O que acontece conosco, né? Você se cansa de tentar, sem lágrimas pra derramar, frustrado como eu, insiste em orar ao céu, com sentimento de erguer sua voz ao léu. Tudo bem, filha. Ela esqueceu a letra porque ficou nervosa, mas ela cantou lindamente pra mim em casa, tá bom? A gente vai continuar, tá bom? Tá bom? Tá tudo certo, filha. Foi ótimo. A música só dizia que essa dor que nos agonia, que nos deixa sem razão de ser, faz com que a gente às vezes olhe para o chão, olhe para nada e esquece de olhar para o céu. Mas é uma dor que nos cega daquilo que Deus tem para nós, tá? E agora vocês provavelmente já estão preparados para saber os benefícios da dor? Vamos lá? Dor é bom, sabia? Muito bom. Uma das coisas que acontece para quem sente dor é aprender. Eu lembro quando eu era criança, acho que eu tinha 9 anos, eu achava que eu tinha criado, deve existir de alguém, mas eu criei um slogan para mim. Não existe amadurecimento sem o sofrimento. Era o meu slogan, de 9 anos. Falei, se é para sofrer, é porque é para amadurecer, é para aprender. Interessante que quanto mais eu estudei, eu descobri que aprender dói. É isso. Sabia que uma criança, para ser alfabetizada, dói? Ela precisa, qualquer conhecimento que você vai fazer, novas sinapses, e vai entrar com um novo esquema linguístico, ou um novo esquema cerebral, alguma coisa mais complexa, o que acontece? O cérebro tem que entrar em conflito, tem que doer para aprender. Acredita nisso? Eu lembro que eu falava isso em algumas das minhas aulas. Eu fui no IF, Instituto Federal do Goiás,
IFG. Quando eu fui ali, eram muitos professores que era fazer uma capacitação, e eu fiz os testes piagetianos com uma criança filho de um dos voluntários. E eles, eu fazendo os testes e mostrando, né, como funciona o cérebro de uma criança durante a testagem e tal. E aí eu mostrei para eles, eu falei, vocês viram que o cérebro entra em conflito e a criança sofre? Aí alguns ficaram assustados. Eu falei, pois é, quem trabalha com aprendizado tem que entender que existe sofrimento para aprender. Aprender dói, simples assim. A gente não quer sentir dor, a gente não quer se esforçar, o cérebro escolhe caminhos mais fáceis, atalhos, a lei do menor esforço fica em cima da gente o tempo inteiro. Por quê? Porque se desenvolver, aprender, dói. Então a primeira coisa que a dor faz com a gente é amadurecer a gente, fazer a gente se desenvolver. Isso é ótimo. Eu sou aquela pessoa que detesta conflito, eu não sei lidar com conflitos, eu sofro. E aí quando tem conflitos, eu quero me afastar, porque a dor do conflito me prejudica. E eu lembro que uma vez um psicoterapeuta falou para mim, para o Alisson, que estava fazendo uma palestra, e aí o Alisson falou assim para ele, ela foge dos conflitos. E aí eu pensei que o terapeuta ia dar uma bronca no Alisson. A bronca veio para mim. E ele virou para mim e disse assim, que eu fiquei assim, era Belisário Marques, né? Não lembro. Ele virou para mim e disse assim, o conflito vai fazer vocês crescerem. Você vai aprender e vocês vão se amar mais. Aceita, entra no conflito. Quase tive vontade de pegar o pescoço dele e quebrar, porque na frente do Alisson falar isso. Eu fujo dos conflitos, isso era uma verdade. Mas o conflito é algo que para mim causa dor, mas deveria me desenvolver, entende? Esse é o caminho. A gente aprende com as lutas da vida, e isso é verdade, com as dores, tá? E aí, vamos pensar, isso é uma das coisas, aprendizagem. Lá em Provérbios 12, versículo 11, diz assim, quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. O que significa isso? A dor traz a gente para o mundo real, o que é realidade. Porque assim, quem trabalha vai ter o que comer, mas quem não trabalha, fica na fantasia, é igual pegar uma criança que está correndo atrás da bolinha de sabão. Corre atrás da bolinha de sabão, pá! Outra, pá! Se for uma criança muito pequenininha, chega a chorar, porque estourou. Porque está atrás de algo que a fantasia não vai ficar. Então, esforço. Esse texto está dizendo, então, quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento. Quem trabalha duro sabe que é duro e traz dor trabalhar. Não é tão fácil assim. Acordar cedo todo dia. Hoje está até mais fácil, mas quem já arou a terra, quem sabe o que é lidar com a roça, sabe que é pesado. Mas até mesmo essas atividades que a gente faz burocráticas e tal, por exemplo, o Edinardo faz trabalhos burocráticos, mas sofre para fazer tudo isso todo dia, toda hora, provavelmente. É árduo, mas é assim que ele traz fartura de alimento para a sua família. É assim que acontece. Mas se ele fizesse o contrário, fosse atrás de fantasias, então a dor nos tira um pouco daquela fantasia e traz a gente para o mundo real, daquilo que realmente precisa. Esse é um outro benefício da dor. A gente não gosta, né, de ver a realidade, mas ainda é importante. Porque senão a gente passa fome ou morre. E a outra coisa é que você começa a reavaliar as prioridades. Como disse lá o Snow, do que fez as bênçãos do câncer, né? A gente começa a reavaliar as nossas prioridades, porque a gente começa a reconhecer os valores das coisas mesmo. Uma coisa é certa, eu sempre tive um limiar de dor muito alto. É assim, se trisca no meu braço, aperta um pouquinho mais, fica roxa e eu fico com dor durante muito tempo. Eu sempre tive esse limiar de dor muito alto. Tanto que minha mãe fala, nossa, você é muito dodóizinha. O Alisson sempre falou, mas tudo te dói. A mulher das dores, acho que não tinha que ser Vanessa das dores. Meu limiar de dor é muito lá em cima. Mas é interessante que quando eu estou sem dor, a minha vontade é dançar, pular, gritar, abraçar todo mundo, sair correndo, porque eu estou tão acostumada, tão acomodada a sentir
E o meu marido às vezes fala, eu não consigo imaginar uma pessoa viver constantemente em dor, porque ele não vive com dor. E eu não sei o que é uma pessoa viver sem dor. Minha mãe sente dor de cabeça, nunca sentiu, aos 70 anos. E eu nunca passei praticamente um mês sem dores. São poucos momentos que eu passo sem dor. Mas parece que aquele momento único que está ali, eu valorizo. E aí, mesmo com dor, eu falo, vou fazer. Porque senão eu não vou priorizar o que tem. Eu começo a dar uma dimensão diferente para essa dor. Se ela for para mim incapacitante, aí ela não vai ser só uma linguagem para o meu corpo. Ela vai determinar o que o meu corpo vai fazer. Vamos, então nós pensamos aqui. Aprendizagem, que é o benefício da dor. Reavaliação das prioridades. E o outro que desenvolve o quê? A gratidão. Quem sentiu a dor de qualquer tipo de sofrimento, gente, pode ser espiritual, pode ser mental, emocional, financeiro, relacional, porque a Bíblia traz que esse kakopate no grego, do sofrer da dor, é em todas essas áreas. Ele não está falando pessoa do doente. O doente é o outro grego lá que eu falei para vocês aqui no começo, que é o astenoi. Mas esse que eu estou falando agora é de todas as áreas, até mesmo mental. Sabe que existe sofrimento mental? Quando a pessoa pensa demais, ela vai entrar em sofrimento. Nesse momento, o melhor é a ignorância. Não pensar tanto ajudaria. Mas então a gente desenvolve gratidão, reavalia as prioridades e a aprendizagem. Mas traz uma outra coisa para a gente, que é a consciência da fragilidade. Em Salmo 39, verso 4, eu gosto muito desse salmo também. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Acho que é ele mesmo. O Salmo 39. Se não for o salmo, vai ser Provérbios. Eu estou achando que é. Mostra-me. Mostra-me, Senhor, Davi está falando, o fim da vida, da minha vida, e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Sabia que na juventude, na adolescência, a gente tem uma percepção e uma ilusão de que nós somos eternos? Começa a arriscar a vida, começa a fazer um monte de coisa louca, porque o desafio de testar. É isso que acontece. Sabia que morrem mais pessoas, principalmente homens, aos 24 anos do que outras idades? Porque tem uma percepção de sou eterno. Nós não somos. Mas Salmo diz que a gente precisa, a dor faz a gente ter consciência da nossa fragilidade. Peraí, ser frágil, ter consciência da fragilidade é um benefício? E como? Porque se é frágil, o que a gente faz? Protege, cuida, acolhe, ampara, e a gente consegue proteger. Ter consciência de que eu sou frágil, isso é importante. Muitos de nós não temos essa consciência, e nessa sociedade de hoje que fala de empoderamento e de que todo mundo tem que ser forte, que a mulher tem que ser forte, o homem tem que ser o bambambam e tem que ter sucesso, ninguém quer expressar fragilidade. Fragilidade nem pensar. Sabe por quê? Porque queremos dizer que somos capazes, autossuficientes. Mentira! Não somos. Enquanto a gente pensar que dá conta de tudo e que vai ser capaz de tudo, fica difícil, a dor vai ser cada vez maior. Isso é certeza. E Salmo, eu acho que não é Salmo, acho que vai ser Provérbio, mas eu vou olhar se é Salmo. Salmo 32, 32, verso 9. Eu já estou nele, não, estou não. 32, verso 9. Vamos ver aqui se é ele ou se é Provérbios, tá? É esse mesmo. Eu jurava que era em Provérbios. Esse texto, para mim, eu tinha mais ou menos uns 15 anos, acho que era. E eu li na Bíblia e ele ficou marcado na minha cabeça para sempre, assim, sabe? Mexeu muito comigo. Os textos que eu trouxe geralmente são os que mexem mais comigo. Que diz assim, não sejam como um cavalo ou um burro, ou uma mula, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freio e com rédeas. Caso contrário, não obedeçam. Olha que interessante. Aqui o salmista vem trazendo para a gente que a gente precisa ter propósito. Por quê? Não seja tão teimoso, a obediência traz propósito. E eu lembro que eu li isso aqui e eu falei, nossa,
cacetada que a Bíblia traz para mim agora. Quer dizer que eu sou teimosa igual uma mula? A gente é. Igual um cavalo. Aí eu fiquei pensando, mas vamos entender. O cavalo e a mula, eles dois têm que obedecer. Mas os dois têm coisas diferentes. A mula ou o burro empaca, não é isso? E o cavalo, quando está apanhando, ele faz o quê? Ou quando ele não quer fazer uma coisa, ele foge. Alguns de nós ou fugimos de Deus quando não queremos obedecer, ou fugimos daquilo que é bom para nós e continuamos sentindo dor porque aí apanhamos muito mais e vai sofrer mais. Outros empacamos e não saímos do lugar, igual uma mula. Não é isso? Então, gente, tem gente que diante da dor empaca. Não faz mais nada. E tem gente que diante da dor, ao invés de resolver, faz o quê? Foge. Não dá um propósito para a dor. Sabia que a dor tem propósitos? Sim. Olha que interessante. Salmo 51, que é o meu preferido da Bíblia, ele traz o propósito em tudo. É a fase que Davi está mais angustiado, que está sofrendo muito pelos próprios erros e pela noção do mal que ele fez. Em Salmo 51, verso 10 a 13, ele vai falando lá: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito estável. Ele não era estável, né? Ou seja, inabalável, estável, porque ou ele era uma mula ou ele era um cavalo fazendo coisa errada, certo? Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me, o verso 12, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer, ou um espírito voluntário, né? Com um jeito de vou ajudar. E aí no 13 ele dá o propósito para essa dor dele. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores para que os pecadores se voltem para ti. Ou seja, eu preciso entender que a minha dor, ela pode ser um caminho de ajuda ao outro. Porque aquilo que eu sinto, por exemplo, hoje eu posso falar para a Jaque, olha, eu também tenho câncer. Eu sei que tem cânceres e cânceres diferentes, cada um com a sua gravidade, com a sua perspectiva, eu sei disso. Mas a palavra já diz, câncer é câncer. Eu estava no hospital com a Lívia e a gente ia fazer alguns exames. E tinha uma pessoa que já teve o câncer de mama e já tinha sido tratada. As outras pessoas que iam fazer exames com a cara de que já estavam morrendo. E aí tinha as outras mulheres lá, as outras pessoas. E tinha duas pessoas, eu, que já tinha certeza do câncer, e uma outra que também já tinha certeza do câncer dela, estava só fazendo exame de novo porque ela já tinha tratado o câncer de mama dela. E só nós duas sorrindo, só nós duas puxando conversa, e as outras que não tinham, só porque estavam fazendo um exame naquele lugar, naquela situação, só de medo de ter o câncer, já estavam morrendo. Porque a expressão era nítida para mim de funeral, vou morrer, estou aqui, e agora? Tipo isso. E quando eu estava com a Lívia lá, a gente fez no hospital um spa. Fiquei rindo, brincando e tal. E aí essa senhora pegou e perguntou: posso entrar na sua conversa? Eu falei: claro, seja bem-vinda, vamos conversar. Animada, toda feliz. E aí comecei a conversar com ela e tal. E ela foi falar das mulheres com câncer, né? E que ela estava num grupo de mulheres com câncer e como elas lidavam com isso. E o slogan que elas falam assim: eu tenho câncer, mas o câncer não me tem. E eu quase naquela hora virei para as outras, eu falei: a gente tem câncer, mas o câncer não nos tem. Mas vocês não têm câncer e o câncer já pegou vocês já têm, né? Vocês já se entregaram para ele. Porque bem isso, acontece isso conosco diante da dor. Se você não der um propósito, se você não fizer esse caminho de falar: Senhor, usa a minha dor para o benefício de alguém, ou o meu próprio benefício, sabe o que vai acontecer? Vai doer cada vez mais e você não vai aguentar. E acabou. Vai ser isso. Eu não esqueço, na época mais intensa do Covid, minha tia já está com quase 80 anos, pegou Covid e aí levaram ela para o hospital. Chegando lá, falaram que o pulmão dela estava 70% comprometido e que tinham que colocar lá no oxigênio, que tinha que fazer várias coisas com ela e que ela tinha que deitar. E ela virava para os médicos e dizia: não, ninguém vai fazer isso comigo não, eu vou para casa, estou indo para casa.
E ela passava de cama em cama, em leito, alegrando todo mundo. E falando, gente, Jesus vai me tirar daqui, ó, Jesus está me tirando daqui. E ela é uma velhinha engraçada, né? Ela gosta muito de afeto. E os filhos ligavam para ela e falavam assim, me espera aí, que eu estou indo para casa. Eu não vou me segurar aqui não, pode ficar tranquila. E ela não aceitava deitar. A minha prima enfermeira, minha prima falava assim, eu na porta do hospital de joelhos, orando, pedindo misericórdia a Deus pela minha mãe, porque os exames deu lá 70% comprometido, ela é hipertensa, ela tem diabetes, ela tinha todas as comorbidades, inclusive a obesidade. Tudo ela tinha. E aí ela pensou, e agora, o que eu faço? Ela só conseguia saber, eu quero voltar para casa, Jesus vai me curar, e mandou as filhas falar, pode colocar aí, ó, eu vou comemorar meu aniversário, pode colocar aí. Eu nasci de novo. Gente, ela saiu do hospital, acho que não ficou nem mais 72 horas, ficou umas 24 horas só, saiu do hospital e realmente fizeram o bolo de aniversário, e no bolo de aniversário estava escrito, nasci de novo, porque ela tomou uma decisão. Algumas coisas na vida da gente, a gente tem que entender que se não tiver propósito, não vai funcionar. E o propósito em Deus traz bênçãos sem medidas. Sem medidas. Eu confesso para vocês que os meus dias desde novembro não têm sido fáceis. Porque eu me tornei uma pessoa instável para os amigos, para a família. Não estou fazendo como eu gosto, como eu gostaria. Lidar com isso é sofrido? É. Mas ao mesmo tempo, hoje eu usei uma frase bem legal na terapia, foi hoje, não foi ontem, que eu falei, eu decidi deixar que cuidem de mim. Eu sempre cuidei de todo mundo, por que eu não vou deixar que cuidem de mim? Eu decidi isso. E Deus disse para mim uma coisa assim mais linda ainda. Eu já estou te cuidando, mesmo quando você não permitir. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Sentir dor não é fácil, mas faz da gente pessoas melhores. Existe muito benefício na dor. Muito benefício. Você pode escolher o que você quer para você. Não adianta a gente agora pensar que eu agora não vou pedir mais, Senhor, me tire todas as dores. Eu não faço essa oração. Porque eu tenho desculpa. Cada dia que passa eu descubro que é a dor que me faz ser o que eu sou. Porque sentindo dor, eu dou propósito, eu agradeço, eu busco, eu faço outras coisas. Eu não estou dizendo que se eu ficar totalmente curada, eu vou me afastar. Não, mas eu posso ajudar alguém que sente dor, porque eu sei o que é sentir dor. Eu não vou dizer, olha, eu te entendo. Não vou poder dizer isso. Mas eu vou poder dizer, olha, vale a pena a gente lutar por isso. A Raquel vai cantar, porque enquanto eu prego, ela canta sempre. E eu vou perguntar para você. Por que não pedir a Deus para criar em nós um coração novo, um espírito inabalável? Mas não porque não vai sentir dor, mas porque vai suportar a dor com alegria, gratidão, com propósito, com aprendizado. E transformar as nossas lutas em quê? Propósito. Toda luta tem um propósito. Exemplo disso, a Milena, uma das meninas que eu atendo, ela não pôde vir, ela sofre muito com as questões sociais. Ela não consegue socializar. E ela foi num lugar que ela se sentiu muito bem, que foi uma sala para autistas, né? Ela chegou aqui e disse, Vanessa, eu queria criar um desses para todos os estudantes. Eu queria que ninguém sofresse o que eu sofri. E ela montou uma sala do silêncio, e que agora, provavelmente, nós vamos conseguir inaugurar essas salas em shoppings, em eventos, escolas, para várias pessoas que precisam se reorganizar, como ela passou. Ela deu um propósito para a dor. Nós precisamos pensar que existe benefício para a dor? Sim, mas em Deus. Aí é benéfico, senão a gente não conta. Eu abrigo
Vamos orar para irmos para casa abençoados e renovados. Vamos ficar em pé? Oremos, nosso amado Deus, que nos ensina através da dor que é muito bom ter o Senhor no nosso lar. Que o Senhor cuida de nós mesmo quando nós não queremos, nem quando vemos, mas que o Senhor está conosco. Senhor, aqui estamos todos, pedindo a Ti que dê propósito, gratidão, aprendizado, e que a gente mude nossa perspectiva diante da dor. Que a gente aceite que essa dor pode trazer benefícios e que ela pode nos fazer melhores. Pai, nos ajude a sentir paz diante da dor, independente do que seja, física, mental, emocional, espiritual ou até financeira. Que o Senhor nos dê a luz, que o Senhor nos dê a certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aqui estamos juntos dizendo que te amamos, pedimos também que abençoe os nossos queridos, os nossos propósitos e nos dê vida em paz em Ti, mas não vida sem dor, mas uma vida contigo. Pedimos a Ti, cuide de nós, nos dê uma boa noite de descanso em nome de Jesus.
Amém. Obrigada, eu vou cumprimentar vocês lá na porta, posso?